irmãos, algumas coisas a gente fala diretamente, a pessoa não vai entender. E é completamente natural. No final das contas, quando se refere a assuntos paranormais, sobrenatural, envolvendo a espiritualidade, nós recebemos uma doutrina há muito tempo, quem acompanha o canal já sabe disso. Uma doutrina que visa negar tudo que é paranormal e espiritual. Pior, levar isso para o ridículo. Colocar isso como coisas de pessoas ignorantes, analfabetas, que não entendem o mundo e simplesmente querem justificar as coisas que acontecem com sua imaginação fantasiosa. Engraçado é que eles dizem isso e os mais altos homens, até como ex-presidentes americanos, correm nu, recitando poemas e fazendo os rituais que até hoje nunca foram explicados, como aquele que foi flagrado, o maior escândalo mundial sobre isso, por Alex Jones, que hoje se encontra banido, né? O problema não é fazer os rituais, a cremação de cárie, o problema é mostrar, provar que realmente eles fazem isso. Então, se você prestar atenção hoje, né, existe o famoso terror moderno, os filmes, livros de Allan Kardec e tudo, para ler e entender mais sobre o espiritual. Ver como a humanidade entende isso, cada um do seu jeito, respeitando todas as religiões. Eu sou um cristão, mas eu gosto de ouvir o que os outros também têm a dizer. Então, de acordo com algumas visões, com algumas crenças, o mundo espiritual ele existe ao lado desse. E até Jesus falou sobre isso. Em parábolas, ele disse que quem está lá não passa para cá, porque às vezes, de vez em quando, a gente consegue ver algumas imagens estranhas, parecidas com pessoas que já se foram, as conhecidas como fantasmas, e você às vezes não consegue enxergar as pernas. Isso seria, segundo algumas crenças, por conta da diferença dessa dimensão. Elas existem quase no mesmo lugar, com a diferença de alguns centímetros. E não deveria quem está lá passar para cá. Só que de vez em quando, devido às crenças, há acontecimentos tão ruins, há ações tão malignas das pessoas, rituais, sacrifícios e etc., que pequenas brechas são abertas. E às vezes a gente consegue ver e até mesmo se comunicar com esses que estão do outro lado, e nem sempre são humanos. Assim dizem as crenças. Você tem todo o direito de não acreditar e achar tudo isso uma bobagem. Mas, olhando uma matéria da Rede Record, no acidente de investigações, eu não tinha ideia do que eu ia ver. O que a minha mente tinha no subconsciente eram as coisas que a gente vê em filme. Mas eu vi que é totalmente diferente. As coisas acontecem de forma natural, é por isso que é sobre o natural. Sobrenatural, sobre o natural. E tem esse nome, meus irmãos, porque as coisas acontecem naturalmente. Vou dar um belo exemplo. Você vai fazer uma viagem, seu amigo, sua irmã, seu pai faz o tempo todo essa viagem, não acontece nada. É completamente seguro. Mas no dia que você vai fazer essa viagem, acaba acontecendo algo inusitado com você. Uma roda se solta, atravessa um animal do nada na sua frente e causa um acidente. Aí é claro que a pessoa vai dizer, mas isso é natural no mundo, tudo isso pode acontecer. Mas se você analisar os pontos, meus irmãos, de como aquilo acontecer, existe inclusive uma teoria chamada teoria do caos, onde é analisado justamente isso. Para que dois carros, por exemplo, colidam naquele determinado horário, se você pegar a rotina de cada um, desde que amanheceram o dia, desde que acordaram, que começaram os seus afazeres, você vai ver que determinadas coisas conspiraram para que tudo isso acontecesse. Sabe, é aquela pessoa que diz, ei, vem cá, na hora que você vai sair, segura mais um minutinho aqui, como se no universo inteiro aquilo tivesse que acontecer. Nem seriam falecidos. Então, meus irmãos, resumindo, a Bíblia nos diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E é justamente por conta dessas coisas, meus nobres e queridos irmãos. Proteção contra o mal. É importante todos os dias você orar antes de dormir. Porque, acredite você ou não, tem entidades que se alimentam inclusive do seu sonho. Você já ouviu falar em sucumbo? É um demônio que se alimenta do sonho. Às vezes você dorme e diz, cara, eu dormi a noite toda, de sono profundo e tô cansado. A pessoa amanhece esgotado. Você começa o dia e nada dá certo. Você chega lá naquele emprego que tinha, chegou um cara, às vezes menos qualificado que você e conseguiu a vaga. Você vai passando no momento que tá acontecendo uma coisa ruim. E às vezes você para pra pensar e diz, cara, por que só comigo? E acredite você ou não, meus irmãos, essas coisas ruins, elas existem, assim como existe o bem, existe o mal. Tanto é que Jesus expulsava e muito esses demônios e ensinava as pessoas a orar ao Pai. Ensinou inclusive o Pai Nosso. E acredite que isso pode salvar a sua vida. Então esse vídeo aqui não é para meter medo em você, não é para que você, nossa, agora eu não sou responsável por nada. É claro que você é. Essas coisas são atraídas por nós porque nós nos afastamos de Deus. Assim, nós cristãos acreditamos.
Então não tem essa de, se for assim, como alguns gostam de dizer, se for assim, a pessoa não tem culpa de nada. Claro que ela tem. Ela atrai o mal para ela. No caso do Lázaro, né, aquele bandido que tirou a vida, que aterrorizou o país,